Olá, sejam bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é um tema imperdível, show, muito legal, muito interessante, para as mamães que estão aí super atentas, ligadas. A gente vai falar hoje de empreendedorismo materno. Mãe, sabe o que é isso? É uma coisa muito legal, é muito bacana pensar sobre isso e observar como muitas mães estão entrando, estão aprendendo sobre empreendedorismo materno. E para falar desse tema, nós temos aqui duas especialistas, duas pessoas muito bacanas, muito legais, que também são mães, que é a Alessandra Dias. A Alessandra, que é jornalista, influencer materna e também é empreendedora, junto com a Daniela Moreno, que também é administradora, é influencer materna e também empreendedora. E a Daniela e a Alessandra vão falar de empreendedorismo materno, que é um negócio que elas têm juntas. E a Alessandra e Daniela, desde já agradeço muitíssimo por vocês estarem aqui no TV Infância, nos brindando aí. Vai entrar o mês de maio, as mamães estão ligadas e querem saber mais sobre esse tema. Então, muito obrigada por ter aceito o convite de participar desse programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui pela segunda vez no TV Infância e hoje falando do nosso negócio, aproveitando a visibilidade do teu programa, como você mesmo disse, levar essa informação para as outras mães, né? Isso. Sobre empreendedorismo materno e falar de uma coisa muito legal, que é uma ideia que a gente comprou e que é muito fácil das outras mães comprarem também, né, Dani? Sim. Excelente. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você, falar sobre um assunto que é tão importante hoje, porque a gente costuma dizer que nasce uma mãe, nasce uma blogueira, nasce uma empreendedora, porque a mãe ela se reinventa para estar cada vez mais perto da sua cria, então a forma que ela encontrar isso é ter o seu negócio próprio para conseguir ganhar o seu dinheiro e estar perto do seu filho criando da forma como ela sempre sonhou. Perfeito. Trabalhar e estar perto do filho. Tem coisa melhor do que isso? Gente, me conta uma coisa. De onde que surgiu essa ideia? Como é que foi que vocês pensaram para falar, para fazer? Né? Eu não vou falar, vou deixar vocês falarem, que é uma coisa muito legal. E aí? De fato, Cirlândia, realmente é uma coisa muito legal. A nossa lojinha de aluguel, que é uma como o próprio nome já diz, é uma lojinha de aluguel de brinquedos. Sim. E a ideia surgiu de onde? A Dani tem o Miguel, que está com 7 meses. 7 meses. Eu sou mãe da Lorena, de 5 anos, e da Isadora, de 15 meses. Sim. Então, há 5 anos atrás, eu fui cliente do nosso negócio hoje, né? Legal. Que é locação de brinquedos. Sim. Aí, quando você fala locação de brinquedos, as pessoas pensam que são aqueles brinquedos de festa. Por exemplo, Sim. cama elástica, pula-pula, Que são mais comuns, né? Isso, aqueles aluguel. Que são os infláveis. brinquedos que elas estão acostumadas a alugar para as festas. Certo. Exato. Só que o nosso negócio não é festa, só que antes da festa é o dia a dia. São aqueles brinquedos que no mercado são super caros e que se usa muito pouco e que a criança também pode enjoar, pode não gostar e tal. Então, eu fui cliente de aluguel da Lorena há 5 anos atrás e aí buscando para a Isadora, 5 anos depois, a empresa que me atendia na época já não atende mais a nossa cidade de Guarulhos. Então, foi aí que eu vi uma oportunidade de atender as outras mães com esse negócio. Eu nunca vi esse serviço aqui em Guarulhos. Vocês são pioneiras. Em Guarulhos, sim. Nós somos pioneiros. Inclusive, quando a nossa sociedade é recente, né? A Lê, ela comprou essa ideia, ela teve essa vontade, despertou nela. Então, assim, o empreendedorismo materno, eu acho que ele está muito ligado às oportunidades que a gente consegue enxergar. Sim. Então, a Alessandra, ela percebeu essa necessidade e ela teve a sacada de pensar, poxa, por que não eu realizar isso? Então, ela trouxe isso para a nossa cidade. Vamos dizer que hoje a gente não tem concorrência, ou se tiver, ou não está no mesmo nível, são empresas que estão começando, e a Alessandra já está completando aí 1 ano com a nossa lojinha de aluguel de brinquedos. Então, as mães, elas precisam estar atentas a isso. Se elas desejam realmente ter algo delas para estar perto dos filhos, não cair na mesmice e pensar no que, fulana faz alguma coisa, então acho que eu vou fazer igual ou melhor. Não! Tenha criatividade. Você percebe que no dia a dia você tem algumas necessidades que podem se tornar um negócio. E é muito interessante porque vocês, de fato, perceberam aí um nicho de mercado que não existe aqui. Então, nem tem concorrente, mas o que é muito legal é isso que você falou, Daniela.
as mães que desejam ser empreendedoras, que desejam ter um trabalho e estar ao mesmo tempo próximas dos seus filhos, elas precisam usar a criatividade, observar as necessidades do mercado e não inventar alguma coisa ou simplesmente criar alguma coisa com base, talvez até na própria experiência, né? Sim. Como a Alessandra falou. O serviço não atende mais Guarulhos. Por que não, então, eu iniciar esse trabalho? Exatamente. Então, juntou aí uma oportunidade com a criatividade e o negócio, sem dúvida, vai, se já não está, já vai ter muito sucesso, né, Sim, Alessandra? Com certeza, graças a Deus. Só fazendo um Sim, adendo no sim. que a Dani falou, que ela colocou muito bem colocado, Sim. e é uma coisa que é uma frase que eu aderi para mim e passo muito para as pessoas. De uma dificuldade, você enxerga uma oportunidade. Exatamente. Então, o que poderia ser difícil para Perfeito. mim, eu vi uma oportunidade justamente de levar isso para as outras mães também. Perfeito. E isso tem muito sentido, pensar na questão do negócio em si, porque é justamente isso, é ver a oportunidade, que às vezes está ali e as pessoas não observam, né, não vê. Então, Alessandra, parabéns pela sua iniciativa, Obrigada. muito bom mesmo. E lembrando que um negócio é uma empresa, então tem contas para pagar, tem um monte de coisa para fazer, então tem que ter muito planejamento, a mamãe tem que saber muito bem onde ela está investindo o seu tempo, o seu dinheiro, a sua emoção, porque é um negócio, e o negócio envolve uma série de questões. E nesse empreendimento de vocês, quem busca esse serviço? São apenas as mamães? Tem outras pessoas que também utilizam o serviço dos brinquedos de aluguéis? Como que é isso na prática? Então, quando você disse, né, Cirlândia, que você mesmo não sabia que tinha isso aqui em Guarulhos, uma das coisas que a gente se depara demais é com mães que nem sabem da existência de empresas e lojas de aluguel de brinquedos. Sim. E isso é normal, porque é uma necessidade que só vai aparecer a partir do momento que você tem um filho. Exato. Né? Mas aí na pergunta você coloca assim, quem que procura esse tipo de serviço? Sim. É muito interessante porque, sim, inicialmente são as mães, né? A partir maior número. Né? O maior número, exatamente. A partir do momento que tomam conhecimento. Mas o que eu achei muito bacana aqui nas últimas locações, nas nossas últimas experiências, avós já nos Legal. contataram, Sim. inclusive... Os pais. Exatamente. Eu Muito achei legal. interessantíssimo, assim, ó, uma das últimas mensagens que eu recebi pelo WhatsApp da lojinha, quando eu vi a foto de um homem, eu até falei para ele, eu me assustei e eu pensei, meu Deus, deve ser trote. E aí eu comecei a conversar e eu vi que era um pai interessado Legal. nas locações, eu falei, surpreende ainda, porque por mais que a gente fale da igualdade, de deixar os pais, Sim, pais homens, exatamente, participarem como as mães participam, só que a gente ainda se surpreende. Exato. E assim, quando tem um pai, né, que exerce então, assim, o papel de pai, não, assim. não baixando o nível, mas assim, foi tão fofo isso, que eu Sim. achei tão legal um pai se Sim. interessando. E inclusive foi por outro produto, que é o que a Alessandra no Sim. começo comentou, que não só do aluguel de brinquedos para casa, mas o nosso espaço baby para as festas. Então, legal. é mais um produto que a gente entrega para as famílias, vamos falar assim agora, porque tem avós, mães Sim, e pais, isso mesmo. que não é tirando o mérito das piscinas de bolinha, dos Sim, pula-pulas, sim. dos escorregadores e tal, mas a gente leva mais isso. Então, às vezes é uma festinha com crianças menores, crianças Sim. pequenas, Uhum. e a gente tem um espaço baby para atender esse mini público. Sim, isso mesmo. Então, imagina a economia das mamães, porque nós Total. todas sabemos, né, que somos mães, sabemos que compramos sim brinquedos e sabemos da importância do brinquedo no desenvolvimento, na afetividade, no cognitivo, enfim, no social, na formação da criança. Nós sabemos disso, que o brinquedo é um meio importantíssimo para desenvolver diversas situações que as crianças precisam desenvolver ao longo do tempo. E a gente sabe que é um gasto muito grande. Depois esses brinquedos perdem a graça, porque cada fase do desenvolvimento tem brinquedos diferentes. Hoje, principalmente, há brinquedos para cada faixa etária, bem específico, Muda muito não é? rápido. E muda muito rápido. E o que a gente vai fazer com os brinquedos? Com as roupas a gente descarta, os brinquedos também, mas é um gasto a mais e não E tem é mais necessidade. um lixo para o planeta. É mais um lixo para o planeta. E o que eu acho também legal do negócio de vocês é que dá acesso a ter uma variedade de brinquedos, que a gente não precisa comprar tantos brinquedos assim, mas a gente precisa ofertar brinquedos variados para as crianças. E nesse negócio de vocês, como é que tem sido a procura pelos brinquedos de aluguel?
Então, Cirlândia, como eu mesmo te coloquei, né? A procura vem a partir da maternidade, né? Mas o interessante é justamente esse. O que uma mãe acha que é interessante para ela, a mãe vai divulgar para outra, vai falar para outra. E aí, como que tem sido a procura, Dani? A Dani faz o comercial, então ela atende as mamães, então ela está sentindo muito mais como que é isso. Não, e hoje em dia o nosso negócio, vamos dizer assim, está tão popular no sentido de divulgação, Sim. porque quando eu me juntei a Lê foi justamente no sentido de dar um up na área comercial, porque a Lê ela é muito prática na logística, de estar nos eventos que a gente sempre está juntas divulgando, a gente não perde a chance de falar do nosso negócio. Ótimo. Então, hoje em dia, uma mãe já está falando para outra, que essa semana eu até atendi uma mãe que o bebê tem 1 mês. Ela falou, acho que com 1 mês eu não tenho muito o que alugar para ele, né? Aí eu falei, ai, tadinho, ainda não, vamos esperar mais um pouquinho. Ela falou, ele está começando a interagir agora, tá? Mas a gente tem para todas as faixas. Sim. E pegando o gancho do que você falou da procura, do sustentável, da economia, é interessante porque a gente consegue mostrar essa importância para os pais. Então, Sim. assim, a gente compra tanto os brinquedos novos, como a gente já compra brinquedos usados em excelente estado. Por que está em excelente estado? Porque o pai vende, porque o filho usou por 1, 2 meses. Exatamente. Quanto ele pagou naquele brinquedo? Tem Vou dar um brinquedo que exemplo. nem usa, né? Vou dar um exemplo do mais procurado, que é um jumper hoje em dia. Sim. Ele custa em média R$ 1.199, mais ou menos. A gente aluga ele 200 mês. 220, então assim, a mãe fala, poxa, mas 200 meses num brinquedo, mas isso é uma parcela se você comprasse um novo parcelado, entendeu? E aí o seu filho vai utilizar pelo período que é interessante para ele, de acordo com o desenvolvimento que você falou. Sim. Quando terminar aquele aluguel, olha, o que você tem de novo? Dali 2, 3 meses vai ter um brinquedo novo para a criança, Sim. entendeu? Porque às vezes ela usa até mais de 1 mês, né? Então fica ali 2 meses, 3 meses, a gente faz uns pacotes bem legais. E aí ela renova, então assim, a criança está sempre com uma novidade, está sempre desenvolvendo algo novo. Gosta de novidade, né? Não, e a gente às vezes se acomoda, Cirlândia, convenhamos. A gente compra um brinquedo, enquanto a criança estiver brincando, ela vai ficar naquilo. E aí você esquece que você não está desenvolvendo o seu filho da maneira correta. Sim, sim. Então, com a lojinha, isso é interessante porque a gente vai estar sempre com novidade para os filhos, né? Então a casa está sempre com um brinquedo novo e não é aquela muamba acumulada ali no canto da casa. Terminou, enjoou, parou de brincar, existem passou a pesquisas fase. hoje que mostram que não precisaria produzir mais nada no planeta. Exatamente. De roupa, de brinquedo, de calçado, nada. O que a gente já tem hoje produzido já é suficiente. Dá para a população, dá para atender todo mundo justamente por conta dessa... E ainda estragar o planeta, né? Não precisa fazer mais. Exatamente. É verdade. Cirlândia, você me permite só acrescentar uma informação? Quando você estava falando da importância de brincar tal, outra questão super importante também dentro desse negócio, dentro de qualquer tipo de brinquedo, é você justamente ter um momento de interação, família, com a criança, com o brinquedo, porque tanto que se fala nessa era digital, então é isso que a gente também leva para dentro da casa das famílias. O brincar, né? O brincar com a família, que é fundamental. Nós vamos a um breve intervalo, bem rapidinho, já voltamos com esse tema incrível. Até já.
de volta aqui com o tema empreendedorismo materno, com essas duas mães empreendedoras, a Daniela e a Alessandra, que teve essa ideia incrível, essa ideia sustentável de trazer aí essa lojinha de aluguel aqui para Guarulhos, e as mamães com certeza já estão gostando muito. E dando continuidade aqui ao nosso tema, eu gostaria de perguntar para vocês, além da locação, vocês já falaram um pouquinho disso, mas eu queria mais detalhes, até para as pessoas entenderem como funciona esse empreendedorismo materno, esse negócio, né, que é uma empresa. Além de locação de brinquedos, o que mais a lojinha de aluguel oferece? O que mais que vocês favorecem, proporcionam para as famílias? Então, Cirlândia, a gente também oferece o espaço Baby, Sim. que as pessoas ainda se confundem com o espaço Kids, que a proposta é outra, que é justamente o brinquedão, pula-pula, cama elástica e tal, que atende a uma faixa etária maior, são as crianças mais velhinhas, vamos dizer assim, do nosso público. O espaço Baby é justamente visando atender os bebês nos eventos, não só festa de aniversário, reunião de família, porque o que as crianças fazem se não tem um espaço reservado para o entretenimento delas? Elas ficam no colo, choram, ficam correndo. No celular. Exatamente. Então foi justamente pensando em atender os pequenininhos que não podem estar junto com os grandes naqueles outros brinquedos, que existe o espaço Baby. É brinquedo adequado para eles, né? Eles têm mais autonomia. É como se a gente montasse uma brinquedoteca dentro do evento, da reunião de família. Então, assim, muitas vezes os pais acham que é só para uma festa. Então eu vou fazer o aniversário do meu filho e vou montar um espaço Baby. Então a gente leva toda a estrutura, o tapete de EVA, que é o tatame, né? Aí a gente tem vários combos, então varia de acordo com o que a pessoa está disposta a investir, o espaço que ela tem e a idade e a faixa etária dos bebês que estarão lá. E daí a gente vai se adequando e, claro, de acordo com cada necessidade, a gente monta um personalizado. Mas não é só para as festas. Então, por exemplo, teve a Páscoa. Na Páscoa, vai estar a família reunida. O que vai fazer com as crianças? Não fica tudo correndo em volta da mesa, não tem com que entreter, ou ficam todas no celular. Vai juntar a família? Pessoal, vamos rachar? Vamos cada um dar um pouquinho, fazer a famosa vaquinha? E aí a gente monta um espaço Baby. Faz vaquinha de tanta coisa, né? Porque não pode fazer de brinquedo, né? Todo mundo se reúne para favorecer aí uma situação. Pensar nos pequenininhos. Tem mães nos procurando para alugar espaço Baby para reunião de mães do condomínio. Então tem uma mãe que falou, olha, todo mês a gente se reúne no condomínio. Acho que um espaço Baby é legal. Eu falei, sensacional. Então ela tem o espaço lá do salão de festa que eles reservam, nós vamos montar o espaço Baby para ela todo mês. Nossa, excelente. Muito bom, é isso aí. Então é uma ideia ótima, né? Porque de fato, como eles vão conversar e ao mesmo tempo cuidar, então os bebês estando ali entretidos, né? Tem uma diferença enorme, isso é muito bom. E como que é, uma curiosidade assim, como que é a higienização dos brinquedos? Que vão, que voltam, como que é feita a higienização? Então, a higienização é totalmente feita com produtos que não corre o risco de gerar alergia nas crianças. Então, assim, o produto chega da locação, ele já passa por todo o processo. Se tem tecido, o tecido vai para lavagem. As partes eletrônicas que não podem usar produtos muito corrosivos também são completamente higienizados. Por conta da idade, a criança vai pôr na boca e tal. Os brinquedos que usam pilhas, baterias, são trocados, renovados e assim, o produto chega pronto para uso na casa da criança. Excelente. Só mais um adendo também, Cirlândia. Quem visitar o nosso portfólio, o nosso catálogo, vai ver que além de brinquedos e espaço Babies, também a gente também disponibiliza para locação itens facilitadores para o dia a dia das mães. Legal. Que tipo de itens? Por exemplo, sling, banheira, aquele warp sling. Por exemplo, as mães têm dúvida se vai se adaptar ou não. E é um item que, de repente, às vezes compensa comprar, mas você não sabe se vai dar certo ou não. Então faz um teste antes, aluga por um mês, 15 dias, vai viajar. Viagem. É verdade, a gente tem tanta coisa que compra e não usa. Exatamente. Acha que vai ser útil e não vai ser. Então a gente tem A banheira é um item interessante porque a gente disponibiliza 2 tipos de banheira, um ofurô e uma banheira que ela é desmontável. Então, para viajar é uma coisa muito prática, porque geralmente as mães têm aquela banheira tradicional, com aquele tripé, com o trocador em cima. Aquilo não é um item que dá para você levar numa viagem. Não. Então a gente costuma dizer que tem o kit viagem, que é um kit prático para as mães levarem. E assim, a gente está ajudando de alguma forma a tornar aquilo ali mais prático e sem preocupações. E o legal de experimentar, né? Porque a gente vê outras mães usando, a gente tem vontade de ver como que é. E assim, por mais que você pesquise, por mais que você pesquise na internet, as opiniões se dividem. Isso aconteceu comigo, né? Fase de introdução alimentar.
comprar um cadeirão, comprar uma cadeira de acoplar na outra cadeira, ou comprar uma cadeira que vai na mesa. Ao invés de você comprar, aluga, testa, e o que der certo, depois você investe. Entendi, excelente, muito bom. Então é uma experiência realmente fantástica, né, de poder experimentar. Eu mesmo, meu filho tem 8 anos, tem coisas que ainda tenho do João e que eu já dei, já voltou, porque irmãs, né, a gente dá a volta. Então, realmente, se eu tivesse uma lojinha de aluguel na época do João... É o que a gente ouve muito. Eu se essa ideia tivesse surgido primeiro, antes... Né? Pois é, mas agora só indicar a gente. Ótimo, já está indicada, já super indicadas aí as duas empreendedoras. Agora, uma pergunta para a gente pensar aqui, como é que é essa rotina de vocês? Porque vocês são mães, uma de 2 filhos, a outra de 1, são bebês, né? Tem bebês também, a gente sabe que tem toda uma dificuldade, a gente sabe que ser mãe é uma tarefa incrível, mas é tão difícil ou mais do que fazer um doutorado, né? A gente sabe que não é um trabalho tão fácil. E como é ser mãe, trabalhar para atender outras mães e, ao mesmo tempo, né, conseguir conciliar tudo isso? Como que é isso para vocês? Bom, eu vou falar por mim e depois passo a bola para a Dani. Na realidade, a mãe, ela tem essa necessidade, né? Ser mãe por si só já é uma demanda, já é um trabalho, mas e onde fica a mulher depois da maternidade? Exatamente. Né? Por mais que você seja útil para um ser, você quer fazer algo para você se sentir útil, para você ter uma renda e afins. Então, assim, Cirlândia, de verdade, até falar para as mamães que estão nos assistindo, não é fácil. Não pense você que é fácil empreender, que é fácil trabalhar de casa. Fácil não é. Sim. Mas se você tem um sonho, se você tem uma vontade, busca e tem uma rede de apoio. Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho 2, uma criança neuroatípica que demanda de um pouquinho de mais cuidados, eu saio muito, eu estou muito na rua, escola, terapias e afins. E aí surgiu a necessidade de ter alguém para me ajudar, que foi quando veio a Dani para somar nesse nosso time, né, que somos nós 2. Como é bom ter alguém, né? Exatamente. E assim, unir competências. Como no início da entrevista você mesmo colocou, que é uma empresa que tem toda a parte burocrática e ninguém é bom em tudo. Eu tenho a minha facilidade, a Dani tem a facilidade dela, então a gente somou. Uniu forças. Exatamente. Sim. E a Dani também é mãe, então obviamente que pensar, não teria como pensar diferente. Eu sou uma mãe buscando uma outra mãe e a gente criando nisso uma oportunidade. Sim. E aí a Dani pode falar da experiência dela. Excelente, Dani. Eu acho que dificuldades todas temos, então assim, mães que trabalham fora, eu sou uma mãe que trabalho fora também, então eu não sou apenas sócia da Alê na lojinha de aluguel, eu também trabalho na área comercial de uma revista automotiva. Sim. Então assim, eu vejo pelos 2 lados, as mães encontram dificuldades a partir do momento que elas se tornam mães. Porque já começa a caraminholar ali na cabeça, se eu volto a trabalhar, se eu não volto a trabalhar, como é que o mercado vai me receber de volta? Aí as mães acham assim, então eu vou montar alguma coisa que é mais fácil. Não, não é mais fácil. Porque aí a sua responsabilidade, as suas obrigações, eu acho que elas aumentam. Não estou dizendo que é mais fácil trabalhar fora. Você acordar cedinho naquele dia de chuva, tirar seu filho quentinho da cama, muitas vezes gripadinho, deixar numa escola e trabalhar. Ufa, meu dia está resolvido. Não. Parte o coração, hoje eu não consigo me ver fazendo isso. Por esse motivo eu prefiro trabalhar de casa, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Só que também não é fácil, porque você acorda na sua casa, você tem louça para lavar, roupa para lavar, casa para limpar, roupa para recolher do varal. Estou falando da nossa realidade que é isso, mesmo. Essa rotina? Como é que vocês conciliam tudo isso e mais a empresa? Eu deixo aqui meu elogio da Alessandra, então, que chega em casa e fala, como é que a sua casa está sempre arrumadinha? Eu digo que nem eu sei como eu dou conta, porque assim, não é fácil. A Lê da mesma forma, o nosso dia devia ter mais do que 24 horas. Eu e a Alessandra, a gente gosta de fazer reuniões assim, meia-noite. Nossa. Porque é o horário que as crianças dormiram, todo mundo já jantou, a gente conseguiu tomar nosso banho, a casa está em silêncio, a gente faz uma chamada de vídeo e faz a nossa reunião para tratar dos assuntos da semana. Sim. Então, assim, a minha vida virou de ponta cabeça depois que o Miguel nasceu e graças a Deus virou de ponta cabeça para muito melhor. Claro. Eu me descobri em muitas funções. Eu não sei como eu dou conta, mas eu dou conta, então eu sou feliz por dar conta. Sim. Porque a gente se descobre, a gente percebe que a gente tem uma força maior, a gente percebe que a gente dá conta do mundo, tanto que a Alessandra fala, para de abraçar tantos projetos. Eu falo, não, eu quero abraçar o mundo e eu falo para ela, vamos para cima que a gente vai ganhar o universo. Porque mulher é capaz disso. Sim. A gente tem essa capacidade dentro de nós, só precisa despertar. E não deixar ninguém nos boicotar, Sim. né? Isso é importante. Então, uma pergunta, até uma curiosidade, como é que os maridos lidam com isso?
Bom, na realidade, assim, por mais que a gente busque tantas coisas, os nossos filhos sempre deverão ser a nossa prioridade. Exato. Né? A gente, óbvio, não pode abrir mão do nosso lado mulher, dos nossos sonhos e tal. Então, assim, como eu até acabei de falar, não deixe ninguém te boicotar. Isso é importante. Porque pessoas podem acreditar, outras não, outras vão achar que você não deve largar a mão dos cuidados, porque quando você opta por não trabalhar fora, as pessoas acham que você tem que ficar exclusivamente para casa, filhos, marido. Então, assim, o meu marido, ele acredita realmente, mas na visão dele, ele acha que eu tenho que administrar melhor, né? Sim. Toda essa questão. O amadurecimento. Exatamente, ainda mais por conta de ter a Lorena, que é uma criança neuroatípica e afins. Sim. Mas é uma briga que nós, quando assumimos, né, esse compromisso, é uma briga nossa. A gente tem que comprar e lutar por isso, né? E é o lado profissional de vocês, sim, né? Mas é que é esse ponto que eu ia falar. Sim. As pessoas, muitas vezes, elas não enxergam o home office, que é o trabalhar de casa, como um trabalho. Então, elas entendem que, elas acham que você acordou, que você ainda está de pijama, com a caneca de café quentinho na mão, o filho ali do seu lado, e não é isso. É um trabalho. Só mudou o escritório de lugar. Exatamente. E assim, é uma tendência. É uma tendência. Isso, as empresas cada vez querem ter menos custos, menos gastos com os funcionários. Gente. Então, assim, é condução que não paga, é o aluguel do tempo espaço. No trânsito, então, assim, né? Tanta coisa. Entendeu? Então a gente consegue desenvolver o nosso trabalho e digo mais, eu acho que eu desenvolvo até melhor estando em casa, porque eu estou com o meu filho, porque eu consigo cuidar dele, não estou preocupada onde ele está, com quem está, se estão alimentando direito. Então, assim, hoje o meu marido me apoia. Sim. Muito bem, assim, ele entende que isso me faz feliz, já era uma coisa que eu falava pra ele, porque a vida inteira eu até brinquei, não garanto que depois que eu tiver um filho eu volte a trabalhar. E eu tô conseguindo trabalhar muito mais, justamente porque eu tô feliz e satisfeita com a forma que eu estou trabalhando. Isso que a Lê falou da gente profissionalizar, da gente levar mais a sério administrar, é uma coisa que a gente vem até conversando bem assim. Então, eu até já me inscrevi em alguns, a gente tá se profissionalizando, buscando apoio no Sebrae, que é um órgão muito competente para todas as mães, fica até essa dica. Sim. Seja o que for que você vai fazer na sua casa, que seja de empreender, eu acho que tem que buscar um apoio, uma orientação para você tornar aquilo profissional e não ficar, como que eu posso dizer? Amador nos bastidores. Sim. Então, assim, torne aquilo real mesmo, abrace aquilo como seu negócio. E para isso eu acho que o Sebrae ajuda muito a gente. Exatamente. E esperar, né? Normalmente uma empresa, para ela amadurecer, ela tem um tempo, essencial, né? Então, enquanto isso, a gente vai investindo. Exatamente. E esse tempo é muito importante. E falar em tempo, nosso tempo já está acabando. E eu gostaria de... Vocês falaram de um evento materno que vai acontecer. Eu queria que vocês falassem rapidamente e deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, exatamente. Já que a gente trouxe essa pauta, empreendedorismo materno, estamos falando com mães e enfim, não só mães. Quem estiver assistindo esse programa é um público realmente voltado para o nicho materno, mas é muito importante que as pessoas enxerguem as mães como mulheres e afins. Então é um seminário Entre Mães de Guarulhos, que vai acontecer no dia 4 de maio, no Buffet Espaço São Martinho, que fica ali na Tiradentes, próximo ao HMU. Onde vão acontecer um ciclo de palestras, são 3 palestras voltadas para esse público, uma falando justamente sobre empreendedorismo materno digital, que é uma coisa que está super em alta aí no momento, né? A gente utilizando a internet, a tecnologia a nosso favor. Uma palestra também falando sobre a mãe e mulher, resgatar a autoestima depois dos filhos, inclusive falar até sobre sexualidade, que é uma outra questão também delicada, né? Após maternidade. E também vai ter uma palestra muito bacana falando sobre a criação dos filhos, como você preparar seus filhos para esse mundo, né, atual, sociedade. E em paralelo à feira, aliás, ao seminário, vai acontecer a feira Entre Mães, que vai reunir 20 mães empreendedoras. Nossa, muito bom. Exatamente. Todas com um produto, um serviço diferenciado, mas todas mães, levando, né, as suas informações, tal, enfim, na feira que vai acontecer em paralelo, e nós estaremos lá com a nossa lojinha de aluguel também. Esqueci de falar alguma coisa, Dani? Os patrocinadores, a gente está com uma galera sensacional, empresas de grande porte, marcas muito boas, marcas assim, de tudo que você pensar para o bebê, nós teremos lá, empresas de Guarulhos também. Então, assim, a gente está muito feliz porque o seminário tomou uma proporção que serão mais ou menos 300 mães
visitando o Sim, evento, assistindo palestras, fora as 20 mães que estarão lá expondo seus produtos. Então, assim, vai ser um dia muito produtivo. O seminário vai ser das 14 até as 19 horas, mais ou menos. Então, assim, vai ser voltado bem para o público materno, focado nisso, para resgatar essa mãe, para trazer ela para o mercado, para ela trocar experiências, para ela conversar. Então, assim, eu acho que vai ser um dia sensacional. Tenho certeza. Teremos brindes maravilhosos, sorteios sensacionais. Então, assim, a gente está preparando com muito carinho. E o mais bacana de tudo isso, Cirlândia, já que a gente está abrindo essa informação, esse convite, o primeiro lote foi gratuito. Sim. E, assim, em menos de 24 horas as vagas se esgotaram. Nossa, a procura hoje, no dia cara. dessa gravação, creio que já deva ter se esgotado o segundo lote, porque ontem já estavam nas últimas vagas. Nossa, e o excelente. valor, Cirlândia, para ter acesso a tudo isso, 3 palestras maravilhosas, a feira, visitar os a feira, brindes. brinde sorteio apenas R$12,50. Quem busca realmente informação de valor qualidade, de mãe mesmo, é simbólico. né? você que também é simbólico, palestrante e afins, você sabe quanto custa ter acesso a esse caríssimo, tipo de informação, né? Então tá imperdível. Imperdível mesmo. E é com essa frase que a gente vai finalizando aqui o nosso programa. Meninas, muito obrigada. Foi uma honra muito grande receber a Daniela e a Alessandra aqui no TV Infância para falar desse tema empreendedorismo materno. Querem saber mais? Está aparecendo o nome delas aí na tela. Vocês procurem elas no Facebook, Instagram e vão saber muito mais sobre a lojinha de aluguel, sobre o evento e muito mais. E para vocês, até o próximo TV Infância.